Olá, sejam bem-vindos ao Acesso Curiosidade. Muitas coisas parecem ser impossíveis de serem previstas, não para os Simpsons, que desde sua estreia em 1989, ou seja, há mais de 30 anos, vem prevendo muitos acontecimentos. Algumas dessas previsões pareciam loucura e anos depois se tornaram realidade. Os roteiristas da série parecem ter o poder de prever o futuro, seja qual for o tema, tecnologia, política ou até mesmo o coronavírus. Tudo isso é muito estranho. Coincidência ou não, tem tomado proporções cada vez maiores e acontecido com muita frequência. Ficou curioso? Fica comigo que nós vamos conferir 10 vezes em que os Simpsons preveram o futuro. Mas antes, já vai deixando o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Relógios inteligentes. Em um episódio de 1995, Casamento de Lisa, os espectadores são transportados 15 anos para o futuro, para o ano de 2010, uma época em que existe a tecnologia de comunicação através de relógios de pulso. No entanto, mesmo a futura sociedade dos Simpsons estava um pouco à frente de seu tempo, já que os smartwatches modernos com reconhecimento de voz não foram lançados até o ano de 2014. Autocorretor. Na temporada 6, no episódio Lisa on Ice, um dos valentões tenta escrever em seu celular e então automaticamente é corrigido para algo totalmente diferente. No ano de 1994, a autocorreção e seus vários problemas ainda não haviam entrado na vida do público, mas é claro, os Simpsons conseguiram prever isso antes mesmo que o primeiro iPhone chegasse. O dispositivo de assistente pessoal da Apple não tinha exatamente o impacto cultural que a empresa pretendia, e os escritores trataram de maneira divertida seu desempenho nada assombroso na época. Os problemas de autocorreção se tornariam uma pedra no sapato de todos os usuários de smartphones nas décadas seguintes, e com essa breve piada, os Simpsons conseguiram prever mais um meme cultural. GoPro. A GoPro hoje em dia é um aparelho de desejo de muitas pessoas, principalmente aquelas que amam esportes radicais. Nos Simpsons, por exemplo, a câmera entrava em um sombreiro, quase que exatamente da forma que a câmera é colocada hoje em acessórios para usar na cabeça. Chamada de vídeo. Há anos, fazer uma chamada de vídeo parecia algo impensável, mas agora fazemos de qualquer dispositivo, basta ter internet ou conexão disponível. Nos Simpsons, acredite, essa realidade já existia antes mesmo de a gente pensar nessa possibilidade. Vitória do curling norte-americano. Os Simpsons previram que os Estados Unidos iriam ganhar uma medalha no curling durante as Olimpíadas no ano de 2010. Eles acertaram inclusive que essa vitória seria contra a Suécia. Isso tudo aconteceu na realidade muitos anos depois e não teria nem como ser mais específico. Fox e Disney. Em um episódio de 1998, When You Wish Upon a Star, Homer se torna um assistente pessoal de Alec Baldwin e Kim Basinger. Depois que eles deixam Hollywood para trás e se mudam para Springfield. Quando Ron Howard visita os atores, Homer apresenta um filme de robô que atravessa o tempo. Mais tarde no episódio, Howard é visto lançando o roteiro de Homer para a Century Fox, e a placa na frente do estúdio diz: uma divisão da Walt Disney. Quase 20 anos depois, a Fox realmente foi comprada pela Walt Disney em dezembro do ano de 2017. Game of Thrones. No episódio The Simpsons, ele por completo já é uma paródia da série Game of Thrones, mas nele há uma reviravolta que previu com precisão algo que naquele ponto ainda não tinha acontecido na série. Alerta de spoiler. Um dragão sobrevoa e incendeia a maior parte de Springfield. Na série Game of Thrones, em um dos últimos episódios, vemos a própria Daenerys se tornar a Rainha Louca e seus dragões queimarem King's Landing após a reedição de Cersei. Este episódio de Os Simpsons foi ao ar 2 anos antes da reviravolta na história de Game of Thrones. Donald Trump eleito. No fim de 2016, o mundo ficou simplesmente espantado com a notícia de que Donald Trump seria o próximo presidente dos Estados Unidos. Quem imaginaria isso anos antes que ele seria eleito? Isso mesmo, Os Simpsons. Foi isso que aconteceu em um dos episódios da série Bart to the Future. Após o acontecimento real, muitos relembraram esta cena dos Simpsons. No programa, Lisa se refere a herdar uma grande crise orçamentária do presidente Trump. As palavras ganharam muito mais validade quando Trump foi eleito presidente.
Urna eletrônica. Em um episódio de 2008, Homer aparece em uma eleição votando para presidente, usando uma urna eletrônica. Ele aperta o botão de Barack Obama repetidamente, mas a urna contabiliza o voto para o então candidato John McCain. Em 2012, o acontecimento parecido virou um escândalo nos Estados Unidos, dessa vez envolvendo Bush. The Rolling Stones. Os Rolling Stones não haviam aparecido em Os Simpsons até a temporada 14, no episódio How I Spent My Summer, mas isso não impediu a série de fazer referências à banda em episódios anteriores. Mais uma vez no episódio de 1995, O Casamento de Lisa, o qual parece sempre prever eventos futuros, uma piada rápida quase passou despercebida. Enquanto Lisa e seu noivo estavam conversando deitados em uma cama, existe um pôster na parede onde está escrito algo como "A turnê das cadeiras de rodas". Porém, nessa os roteiristas erraram feio, já que os Rolling Stones continuam se apresentando com a mesma energia de 20 anos atrás. Ebola. No ano de 1997, um episódio dos Simpsons mostra Marge lendo para o filho um livro intitulado George o Curioso e o vírus Ebola. Em 2014, a cena foi lembrada durante o surto de Ebola que tomou conta do planeta. Mais uma para a conta dos conspiratórios. Alguns fãs acreditam que esse episódio tenha previsto o acontecimento. Brasil contra a Alemanha. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. Nem o famoso 7-1 ficou de fora. No episódio You Don't Have to Lie Like a Referee, exibido em março de 2014, um personagem inspirado em Neymar acaba machucado e sai do jogo, assim como de fato aconteceu com o jogador na partida contra a Colômbia, quando fraturou uma vértebra. Pelo menos na animação, o placar é menos cruel. O campeonato termina com a vitória da Alemanha sobre o Brasil por 2-0. Crise na Grécia. Em um episódio exibido em 2012, Homer aparece participando de um jornal na TV. Entre as notícias, é possível ler: Europa coloca a Grécia no eBay. 3 anos depois, o país entrava em crise. Farmville. Um episódio dos Simpsons de 1998 mostra personagens simulando um jogo de trabalho no campo. Anos depois, o joguinho Farmville fez o maior sucesso. Será que foi uma inspiração nessa cena da famosa série? Prêmio Nobel. Em 2016, o Banco da Suécia concedeu o Prêmio Nobel de Economia para Oliver Hort e Bengt Holmström por sua contribuição à teoria dos contratos. Curiosamente, os Simpsons mostraram isso em um episódio de 2010, quando Bart apostou em Bengt Holmström para vencedor do Prêmio de Economia daquele ano. Lady Gaga no Super Bowl. Lady Gaga é uma das artistas mais populares do século XXI. No ano de 2011, ela lançou seu segundo álbum de estúdio intitulado Born This Way, que estreou no top 5 de quase todas as paradas de sucesso. Era apenas uma questão de tempo até ela aparecer em Springfield. Na temporada 23, ela teve essa chance. No episódio Lisa Goes Gaga, enquanto estava viajando para um show, Gaga acaba se deparando com uma cidade triste e depressiva, então ela resolve fazer um show para animar a população. O que deixa esse episódio ainda mais incrível é que no ano de 2017, Lady Gaga apresentou uma performance no tradicional show do intervalo do Super Bowl, jogo da Liga de Futebol Americano, usando uma roupa semelhante e com as mesmas coreografias. Lady Gaga pode muito bem ter sido inspirada pelo episódio ao planejar seu show no Super Bowl. O atentado às Torres Gêmeas em 2001. Se você é fã de conspirações, lá vai mais uma. Esta pode ser a previsão mais assustadora da nossa lista. Ela deu as caras na estreia da 9ª temporada de Os Simpsons, que foi ao ar em setembro de 1997. Barney, o melhor amigo de Homer, pega seu carro e o deixa em Nova York. Com isso, Homer e sua família fazem uma jornada até a cidade para recuperá-lo. Enquanto estão tentando decidir a melhor forma e mais barata opção para ir até a cidade, Lisa nota uma revista que anuncia uma passagem de ônibus pelo valor de $9, e próximo ao grande número 9 está uma silhueta do World Trade Center, que se parece muito com o número 11. Quando o New York Times perguntou ao editor se ele poderia explicar como isso aconteceu, ele apenas disse que realmente era uma coincidência muito estranha.
Já no ano de 2010, o produtor executivo Phil Oakley em entrevista disse que o número 9 havia sido escolhido pelo fato de seu teor cômico, por ser um preço muito baixo para uma viagem até Nova York. Escândalo da carne de cavalo. Em 1994, a merendeira usava várias partes de cavalo para fazer o almoço dos alunos da escola de Springfield. 9 anos depois, a Autoridade de Segurança Alimentar da Irlanda encontrou o DNA de cavalo em mais de 1/3 das amostras de hambúrgueres vendidas em supermercados. Corrupção na FIFA. Joseph Blatter renunciou ao cargo de presidente da FIFA no ano de 2015, depois que foi exposto em um caso de corrupção generalizada dentro da organização. Antes disso, o próprio Homer se envolveu em algumas negociações duvidosas, em um episódio de 2014, ou seja, um ano antes do acontecimento real. Ele inicialmente aceita um suborno para garantir que o Brasil vença a Alemanha na final, mas sua consciência leva melhor sobre ele e os alemães conseguem a vitória. O que é incrível, porque poucos meses depois, a Alemanha realmente venceu o Brasil na Copa do Mundo. Coronavírus. É claro, ao falar sobre previsões, não poderíamos deixar de mencionar a pandemia, que tem acabado com o mundo. Covid-19 ou coronavírus continua a causar estragos em nossa sociedade e mudou o modo que vivemos. Se você perguntasse anos antes, ninguém diria que estaremos vivendo em uma pandemia. Mas é claro, se você quer saber sobre o futuro, vá assistir Os Simpsons. Em um episódio de 1993, Marge e Chance prevê uma propagação global de uma gripe chamada de Osaka Flu, ou gripe Osaka. Ela foi espalhada por uma fábrica japonesa, quando um operário acaba tossindo em um pacote e espalha acidentalmente a contagiosa gripe. As duas gripes não têm o mesmo nome, nem o mesmo tipo de vírus, e a gripe de Osaka, como diz o nome, teve origem no Japão, diferentemente do Covid-19, que sua origem foi em Wuhan, na China. Mesmo assim, existem alguns paralelos assustadores entre os dois. Quando Springfield começa a entrar em pânico, eles procuram desesperadamente uma cura. Ao fazer isso, acidentalmente iniciam uma cadeia de eventos que são estranhamente semelhantes à do Covid. Tal coincidência foi notada pela primeira vez pelo ex-escritor de Simpsons, Bill Oakley. Abelhas assassinas. Devido ao grande pânico que toma a cidade por conta do vírus, os moradores de Springfield acabam virando uma van que libera abelhas assassinas. Não sei se vocês sabem, mas no início do ano de 2020, abelhas semelhantes foram vistas na costa oeste dos Estados Unidos, aterrorizando a todos. Os Simpsons pode não ter chamado de vespas assassinas, mas ter tais abelhas no mesmo episódio de uma pandemia global é uma coincidência sinistra. Se você gostou do vídeo, deixe nos comentários para sabermos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!